Hoje a minha conversa é com você que sente no seu coração uma chamada pastoral. Deixa eu te falar uma coisa, tem muitas pessoas que têm um chamado pastoral, mas estão um pouco perdidos em relação à sua chamada. Agora, existem outros que são chamados e que parecem que não estão cumprindo os desígnios de Deus. Eu sou o pastor César Cavalcante, muita paz para o seu coração, muita sabedoria para sua mente. Você está no canal Se Eu Soubesse Antes. O tema de hoje é: será que eu tenho chamado pastoral? Cola comigo, Deus te abençoe. Esta semana eu recebi no inbox do meu Instagram uma mensagem de um jovem dizendo para mim: pastor, eu tenho um desejo, uma vontade de ser pastor, o que é que eu preciso fazer? Deixa eu contar um pouco como foi na minha vida. Desde o início da minha conversão, eu sempre senti que Deus tinha um chamado pastoral para a minha vida. Eu admirava os meus pastores, eu gostava demais de ouvir pregações e principalmente eu estava envolvido com as coisas de Deus. Eu era como se fosse, como diriam por aí, eu era um rato de igreja. Eu já fui pastor de jovens, diácono, porteiro, líder de mocidade, caixa, líder de missões, líder de ministério, já fui líder de louvor, já fui baterista, já fui guitarrista, já tentei ser trombonista, já fui pastor de jovens, líder de missões. Já fiz tantas coisas na igreja que você nem imagina. É normal você que se sinta chamado ao ministério ficar um pouco em dúvida como isso vai acontecer na sua vida ou quais serão os passos, o procedimento que você precisa ter para se tornar um pastor. Mas preste bem atenção, se você está iludido com o microfone, com o púlpito, com o glamour, questione o seu chamado. Ser pastor não tem nada a ver com isso. Ser pastor está completamente ligado ao cuidar do rebanho do Senhor Jesus. Você precisa pôr algo na sua cabeça. Deus não costuma chamar os desocupados. A primeira coisa a se fazer é estar envolvido em tudo que você puder dentro da igreja local. Você precisa ser uma bênção na sua igreja local. Isso vai contribuir com a sua experiência pastoral. Eu estou falando sobre chamada pastoral. Me entenda bem, é um ministério específico. Deus não chamou todos para serem pastores. E nem ser pastor não é ser mais importante do que outros ministérios ou outra liderança na igreja. Mas ser pastor é um chamado específico para o cuidado de pessoas, a condução de um rebanho. Em João, capítulo de número 21, eu enxergo uma das maiores declarações sobre o pastorado. Jesus estava prestes a voltar para o Pai e encontra Pedro. E ele lança 3 perguntas iguais. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. A gente podia fazer um negocinho agora, Leandro. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. O que é isso aqui? É a roupa de Jesus, irmão. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu o amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu o amo. Apacenta o meu rebanho. Com essa declaração, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você precisa cuidar do meu rebanho, você precisa pastorear as minhas ovelhas. Esse é o papel principal, o papel essencial para você que deseja ou tenha um chamado pastoral. Quer ser pastor, meu amigo? Guarde isso no seu coração. Eu vou ser incisivo com você. Você precisa cuidar do rebanho de Jesus. Ninguém vira pastor do dia para a noite. Dá aquela desacelerada e cola com o seu pastor. Eu sempre tive pastor, eu sempre fui envolvido. Os meus líderes sempre foram honrados e eu fui aprendendo. Hoje o que eu tenho vivido no ministério, eu dou graças a Deus aos pastores lá de trás. Inclusive os meus 2 pastores, pastor Ronaldo Fonseca, pastor Ruimar Fonseca, aquele abraço. Eu sei que Deus colocou vocês 2 na minha vida. Deus chama, Deus pega uma pessoa, um jovem, e começa a lapidar o seu caráter. Deus começa a trabalhar na sua vida para que no tempo devido você se torne um pastor. Ninguém se torna pastor pelo próprio potencial.
Ser pastor é uma dádiva da graça de Deus, porque é Ele quem capacita você para o chamado e para uma missão específica. Mas uma coisa precisa ser dita: se você deseja ser um pastor aos moldes da Bíblia, você precisa contribuir com o seu chamado. Você precisa de uma disciplina de leitura, você precisa se engajar, você precisa buscar santificação em Deus, você precisa ler a palavra, você precisa amar a obra de Deus. Contribua para o seu crescimento pessoal. Coloque uma coisa no seu coração. Tudo bem, a gente precisa de preparo, mas o maior preparo, como eu disse há poucos instantes, vem de Deus. É o Espírito Santo que te ajuda. Se Ele te chamou para ser um pastor, Ele vai te capacitar e colocar você no caminho do crescimento para se tornar um líder de um rebanho. Se tem algo muito importante para você que deseja ser um pastor, é que você também precisa se dedicar ao ministério da pregação da palavra. Um rebanho precisa ser orientado. Você precisa ser uma pessoa especializada na palavra e aprender a comunicar o evangelho para a igreja, para as pessoas que supostamente serão as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, então a pregação precisa ser muito bem trabalhada. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 3, a Bíblia está nos exortando que os pastores, aqueles que desejam, aqueles que são chamados para ser pastor, precisa ser um exemplo do fiel. Aquilo que você faz quando ninguém está vendo, na sua intimidade, no seu lar, distante das pessoas, é justamente o caráter que Deus espera que você tenha na frente das pessoas. Então, o que você é quando ninguém está vendo é muito importante e vai influenciar o seu ministério como pastor. Está pensando seriamente em ser um pastor? Sirva apaixonadamente a sua igreja local. Este é o melhor lugar de treinamento para alguém que deseja se tornar um pastor. Se você tem uma chamada, colhe, ame, ajude a sua igreja local. É este o lugar ideal. Esse é o quartel onde você será treinado para quando chegar o seu dia, a sua hora, você está pronto para o chamado que Deus tem para a sua vida. Não é uma regra, mas talvez isso possa te orientar. Quando você estiver pensando em ser o pastor, busque primeiramente se formar em algo que possa agregar valores ao seu chamado. Se forme profissionalmente em alguma área, quem sabe aí uma psicologia, alguma área profissional. Pastores hoje em dia estão vivendo sim um momento em que a sua profissão pode contribuir para o seu chamado. Paralelamente à sua profissionalização, você precisa ter uma formação teológica. É impossível você que está pensando, tem pretensão ao ministério pastoral, não se dedicar para uma formação teológica. Então, se prepare teologicamente. Enquanto Deus trabalha no seu coração, adquira informações teológicas com clareza. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma maneira para o seu chamado e para o seu ministério. Faz o seguinte, faça um comentário, coloque aí um tema que você deseja que eu aborde aqui no Se Eu Soubesse Antes, compartilha e se inscreva no canal. Muita paz do seu coração, muita sabedoria para sua mente.